medida que você concluir a sua participação, se você quiser abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 do capítulo 26 até o versículo 1 do capítulo 27. Nós temos uma moldura aqui, no versículo 1 do capítulo 26, com o versículo 1 do capítulo 27, nós temos uma moldura. Naquele dia, forma a moldura desse louvor, desse cântico, que fala da cidade inabalável, que fala do grande Deus, do grande Rei, do grande Senhor, e a vitória que Ele promete para o seu povo, e do juízo que Ele trará sobre o mundo. Podemos ler? Todos encontraram? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada, derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor por causa dos teus adversários os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações, como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira,
Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue de quem bebeu, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia, com sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Mais uma vez, precisamos de ti. Que teu Espírito Santo nos ilumine e use-me, Senhor, para entregar a mensagem para o teu povo reunido esta noite aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, podeis sentar. Pastor Guilherme completou mais um ano de vida na sexta-feira, eu acho que foi sexta, e saiu com a família para comemorar o aniversário. Estará de volta, se Deus quiser, na sexta-feira que vem, tá bom? Então, por isso, estamos juntos. Hoje somos nós que estamos com a missão de entregar a palavra no culto da noite. Imagine um povo que vive em constante ameaça de invasores. As muralhas da cidade estão desgastadas, estão destruídas, e há medo em cada esquina. Mas numa manhã, ouve-se um cântico ecoando sobre os muros dessa cidade. Temos uma cidade forte. Deus pôs salvação por muros e por antemuro. Isaías 26, versículo 1, nos fala disso. Essa música não vem da confiança em exércitos humanos, não vem da confiança em carros de guerra, em metralhadoras e fuzis. Essa música, ela ecoa da segurança eterna que o próprio Deus oferece. Isaías nos transporta para essa visão, não de uma cidade terrestre, mas de uma realidade espiritual garantida para aqueles que confiam no Senhor. E quantos confiam no Senhor? Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. A passagem nos mostra 3 fundamentos de fé, meus irmãos e irmãs. A segurança na salvação de Deus, a esperança na ressurreição e a certeza da vitória final. Cada um desses fundamentos se conecta profundamente ao Evangelho de Cristo, nos chamando a viver com fé e esperança, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Então, do versículo 1 ao versículo 6, temos o primeiro ponto na mensagem nessa noite, que fala a respeito da cidade da salvação, refúgio para os justos. Nós lemos aqui o texto nos dizendo, nos falando nesse cântico, começando esse cântico, falando de uma cidade forte. Nós temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muro. Deus põe a salvação como muralha e como defesa nessa cidade. Deus é o sábio construtor, o sábio edificador e construtor da segurança eterna. O cântico, portanto, exalta ao Senhor, meus irmãos. Ele exalta o nosso rei e ele exalta a cidade do grande rei, que é também ligada ao povo de Deus. Apenas os justos
os que entraram em aliança com o Senhor e que confiam em Deus, eles entram, estão autorizados a entrar e habitar nessa cidade. Temos uma cidade forte, diz o cântico, e isso contrasta com a cidade do ímpio, isso contrasta com a cidade rival da nação inimiga, que era exaltada, que era elevada, como diz aqui o versículo 5 do nosso texto, mas foi transformada num montão de pedras, numa ruína. Versículo 25, volta a página um pouquinho. Versículo 2, não, versículo 25, capítulo 25, versículo 2. Fala, porque fizeste da cidade um montão de pedras. Quem fez da cidade um montão de pedras? O Senhor, o Deus de Isaías, o Deus de Judá. Ele que é exaltado no início do capítulo 25, ele fez da cidade um montão de pedras e fez da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros não é mais uma cidade e jamais será reconstruída, porque Deus trouxe juízo sobre a Babilônia e destruiu e arrasou completamente a Babilônia, permitindo que a Pérsia, a Medo-Pérsia, a conquistasse. Ela era, diz o versículo 5, ela era uma cidade elevada, mas Deus derrubou os habitantes, os que habitavam no alto, nessa cidade exaltada, ou nessa cidade elevada. Deus derrubou a cidade e os seus habitantes, Deus derrubou a cidade e os seus governantes, Deus trouxe juízo e derrubou. Em contraste, ele apresenta, sim, a cidade do grande rei. Ele apresenta essa cidade e ele diz que essa cidade é forte. Nossa cidade, a cidade do povo do Senhor, a cidade do grande rei, ela é forte não pela força do homem, mas pela atividade salvadora do Deus vivo, como a parte B do versículo 1 mostra. Pela atividade salvadora do Deus vivo, aquele que é a nossa rocha eterna, como declara o versículo 4. Quem é convidado a entrar nessa cidade, seguindo após o grande rei, seguindo após o grande conquistador, é a nação de Judá. E como é que ela é identificada aqui no cântico? Me ajudem aqui no versículo 2. Qual é o adjetivo que é usado para se referir à nação de Judá? Ela é uma nação o quê? Justa. É isso? Ela é uma nação justa. Mas interessante, volte as páginas da sua Bíblia comigo até o capítulo 1. Veja como Isaías começa o livro da sua profecia. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 4. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de quem? A respeito de Judá e da cidade, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Aí no versículo 4 ele fala a respeito dessa nação. O que é que ele diz no versículo 4? Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, retrocederam, voltaram para trás. Agora voltemos lá para o capítulo 26. A nação de Judá, que antes fora chamada de nação pecadora, povo carregado de iniquidade, nação que rejeitou o Senhor e retrocedeu, desprezando o Santo de Israel, essa nação
esse povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia. Agora, por causa da misericórdia e da graça do Senhor, eles voltaram arrependidos, quebrantados e restaurados na justiça e na fidelidade ao Senhor. Por essa razão, eles não são vistos mais como uma nação pecadora, eles são vistos agora como uma nação redimida, como uma nação justa, entrando juntamente com o Senhor pelos portões da cidade, num cântico triunfal. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a porta. Em João, no capítulo 10, no versículo 9, ele se apresenta como sendo a porta das ovelhas. Ele é a porta. Quem por ele entrar, será salvo. A justiça de Cristo nos dá entrada, nos dá acesso à presença de Deus e acesso a participarmos da cidade e do triunfo, da celebração do grande Rei. Nós somos chamados a abandonar o pecado, nós somos chamados a abandonar o orgulho, somos chamados a abandonar a altivez, a abandonar a independência, para entrar e habitar pela fé na cidade eterna. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você, a partir do versículo 7. Ele fala da esperança que existe além da dor, do caminho proposto por Deus, o caminho reto que Ele propõe para aquele que é justo. A pessoa redimida e o povo redimido, eles anseiam por Deus, eles anseiam por andar nos caminhos de Deus. Nós somos convidados a andar na luz do Senhor, a seguir e a trilhar os caminhos estabelecidos por Deus. Esse tema do aplanar o caminho do justo, ele aparece aqui em Isaías, em outros capítulos, no capítulo 40, versículos 3 e 4, no capítulo 42, no versículo 16. Deus prepara o caminho do justo, mas Ele pesa a maneira de andar do justo. O justo não anda de qualquer maneira, o justo não vive de qualquer maneira. O Salmo 1, ele nos indica isso, que há um modo distinto, há um modo distintivo do justo andar, diferentemente da maneira de proceder, da maneira de se comportar, da maneira de andar do ímpio neste mundo. Mas fala mais nesse texto aqui, ele fala a respeito também de esperar, de esperança. A espera nesse trecho é fundamentalmente um anseio pelo próprio Deus, como os versículos 8 e 9 nos mostram. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. É o que diz o cântico. No teu nome e na história, no teu nome e na memória dos teus feitos poderosos está o desejo da nossa alma. Nosso anseio maior é pelo próprio Deus. Não apenas pelas obras de Deus, não apenas pelo que Deus faz, não apenas pelos atos poderosos, mas principalmente, fundamentalmente, é um anseio pelo próprio Deus. Essa expressão, te esperamos, do versículo 8, é uma expressão magnífica daquilo que Deus anseia, daquilo que Deus busca, daquilo que Deus deseja. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja filhos que façam a sua vontade, filhos que o amem, filhos que esperem confiantemente por sua salvação. Os justos esperam o Senhor e esperam no Senhor. Que significa dizer, queridos, que embora em alguns momentos
Os justos possam até estar aflitos e sentirem-se necessitados, mas o que eles mais desejam é o próprio Senhor, e não meramente o livramento do perigo, a solução dos seus problemas. Claro que quando a gente está enfrentando lutas, nós queremos livramento, nós queremos o socorro bem presente, nós queremos ajuda da parte de Deus. É claro que em situações de perigos, nós queremos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos defenda, que em uma necessidade nós buscamos, e não há nada de errado em nós buscarmos a bênção de Deus. Mas nós não andamos correndo apenas atrás de bênçãos, como algumas pessoas parecem fazer. Elas só querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem Deus. Elas não querem um abençoador. Elas só vêm em busca da bênção. No versículo 12, Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Vemos aqui na declaração do escritor sagrado, que não importa o tempo da espera. Se o Senhor conceder paz, se o Senhor conceder paciência, se o Senhor conceder serenidade, Ele está disposto, Ele está pronto a esperar por Ele, porque Ele sabe que tudo vem de Deus, e é Ele quem opera, é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. O que é que Ele diz? Senhor, todas as nossas obras, interessante isso, não somos nós que fazemos. Quem é que faz? Tu as fazes por nós. Ele é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Glória, pois, a Ele eternamente. Então, no versículo 13, ele diz: ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós. Vivemos aqui nesse mundo, o Senhor nos deu uma nação, o Senhor nos deu governantes. Nessa monarquia, nós temos tido reis governando sobre nós, mas ao longo da nossa história, caímos em pecado, recebemos juízo. O Senhor trouxe juízo sobre nós, nos levando debaixo do domínio de outros governantes, de outras nações. Mas Ele declara: nós louvamos, embora nós tenhamos outros senhores que têm tido domínio sobre nós, nós louvamos unicamente o Teu nome. Você pode ler isso comigo? Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o Teu nome. Nós louvamos unicamente o nome do Senhor. Isso pode referir-se tanto aos governantes estrangeiros, dos povos que dominaram sobre Judá, como a Babilônia, por exemplo, mas inclui também os tiranos que se assentaram no trono de Israel e também de Judá. Homens que abusaram dos direitos da coroa de Javé, usurparam a autoridade e abusaram dela, agindo com tirania, agindo com crueldade, esquecendo-se de ter misericórdia, esquecendo-se dos mais fracos, dos mais frágeis, dos mais necessitados, oprimindo muitas vezes, esquecendo-se da aliança, esquecendo-se da própria lei do Senhor. Que esses são dominadores terrenos e não falsos deuses. É indicado, meus irmãos, no versículo 14, quando se refere a eles, dizendo que eles estão mortos, que eles são apenas sombras. Eles não voltarão a viver, eles estão destinados à morte para sempre.
porque Deus os castigou e os destruiu e apagou completamente a lembrança deles. Esta é uma predição, meus irmãos, uma predição de cumprimento tão certo, ao ponto de se poder usar o tempo passado. Eles ainda vivem, mas a profecia diz que eles já estão mortos. Irmãos queridos, irmãs preciosas, o povo de Deus esteve e historicamente tem estado sujeito a governantes tiranos, mas o Senhor continua a ser o único Deus, o único Rei verdadeiro, soberano sobre o universo, o único que o justo espera, em quem o justo espera e confia de verdade. Temos sim governantes, temos sim homens que julgam as nossas causas, temos sim homens que escolhemos, que elegemos, a quem confiamos o nosso voto para serem os nossos representantes. Estes homens têm sido senhores, eles têm tido domínio sobre nós. Mas acima de todos e acima de tudo, nós reconhecemos o governo do Senhor. Nós louvamos unicamente o nome do Senhor. Não temos político de estimação. Versículos 16 a 18. Eles nos apresentam uma expressão de futilidade aqui. Diz: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz, se contorce e grita de dor. Nós estávamos assim na tua presença, Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento. E não trouxemos à terra livramento algum. E não nasceram moradores do mundo. Demos à luz vento. Temos aqui a expressão de futilidade da nação de Judá, devido ao fracasso dos justos, devido ao fracasso dos fiéis, devido ao fracasso dos piedosos para propagar o reino de Deus. Israel e Judá deveriam ser testemunhas para as nações gentílicas, mas eles fracassaram nisso. Eles declaram: não trouxemos à terra livramento algum. Eles reconhecem e confessam o seu fracasso. Irmãos queridos, a esperança no Antigo Testamento, a esperança, portanto, antes da vinda de Cristo, como no Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, é a regeneração dos pecadores, a renovação da terra e a transformação da terra num reino de paz e de justiça pela pregação do Evangelho. Mas isso não aconteceu. Essa é a esperança do Antigo Testamento desde Gênesis. Mas isto não aconteceu. Essa confissão e frustração é real no tocante a Israel e Judá, mas também é real no tocante à igreja cristã do nosso tempo. Nós também temos cometido esse pecado. Existe até muito movimento, existe até muita atividade, muita coisa produzida, muito evento. Às vezes há muita gente pronta para sair com a Bíblia na mão,
para manifestações de apoio a políticos, sem nunca apoiar as atividades evangelísticas da igreja. Estão prontas para apoiar manifestações, motociatas, carreatas e bravatas e monte de atas. Mas não estão prontas para comparecer num culto de oração. Ou para sair, para levar a palavra para quem precisa ouvir. Nós temos pecado também. Nós também estamos dando à luz vento e não trouxemos à terra livramento algum. Mas há esperança. Versículo 19. Há uma promessa de ressurreição que dá alívio e traz certeza. O justo sofre e espera como quem está em dores de parto. Mas existe a promessa de ressurreição. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. O profeta se vira para a nação de Judá. No versículo 14, falando a respeito dos ímpios, ele diz: para eles não há esperança, eles estão mortos, eles não voltarão a viver, eles estão apenas sombras, eles não ressuscitarão, receberam o castigo de Deus, foram destruídos, o Senhor apagou completamente a lembrança deles, mas para o povo de Judá ele diz: os teus mortos e também o meu próprio corpo, o meu cadáver viverão e ressuscitarão. E ele continua: despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, a terra dará à luz os seus mortos, e os mortos ressuscitarão. Essa é uma esperança para além do juízo final, para além do juízo de Deus sobre o mundo. Meus irmãos, Cristo morreu, mas ressuscitou, e o Cristo ressuscitado, ele garante que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição, e porque ele morreu e ressuscitou, nós temos a esperança da vida futura, temos a esperança da vida eterna. Eu estou me preparando para concluir. Em tempos difíceis, nossa esperança deve estar não somente em soluções temporárias, mas na vitória futura, na vitória final. Deus fará os mortos acordarem para a vida, como diz o versículo 19. Mas em seguida, Isaías aconselha aqueles que conhecem a Deus, aconselha os integrantes da nação de Judá a fazerem algo por causa do juízo que Deus trará sobre a terra. Versículo 20. O que o profeta aconselha os crentes a fazerem? Meu povo, entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Porque, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Deus vai julgar esse mundo, meus irmãos. Deus está trazendo juízo sobre as nações. E cremos que Deus está trazendo juízo sobre o Brasil também. E é tempo de nós guardarmos o nosso coração. Ele diz: escondam-se por um momento. Escondam-se até que passe a ira. Não sabemos quanto tempo dura esse por um momento.
Esse por um momento, essa expressão, ela é tão longa quanto a duração do julgamento de Deus. Deus julgará esta nação. Uma nação corrupta. Nossos políticos nos representam muito bem. Porque nós somos corruptos. E muitas vezes passamos a mão na cabeça deles, porque nós também nos permitimos corromper. Deixamos de recolher impostos, não respeitamos as leis de trânsito, infringimos as leis de trânsito. Se tivermos oportunidade de passar alguém para trás, de levar vantagem sobre alguém, o jeitinho brasileiro rapidamente floresce. Nossa nação é uma nação pecadora. Nós precisamos orar, pedindo que Deus perdoe o pecado da nossa nação. O Brasil está debaixo de juízo, meus irmãos, e não é agora. Isso já vem há algum tempo. Mas parece que a coisa está piorando. Nós devemos esperar o juízo de Deus. Mas nós podemos confiar no poder e na misericórdia desse Deus. Os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há por vir. Nós cremos na misericórdia, nós cremos na bondade, nós cremos na graça do Senhor, nós cremos no poder perdoador desse Deus. Por isso, esperemos com confiança, mas é tempo de reflexão, é tempo de levarmos em consideração a palavra do profeta. Meu povo, entrem nos seus quartos, não é hora para bagunça, não é hora para muitas festividades, não é hora para gastar, para comprar, para fazer crediário 24 vezes, 48 vezes, 150 vezes. É tempo de termos juízo. Se tivermos juízo, essa palavra é para nós. Entrem nos seus quartos, tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sai do seu lugar, o Senhor se move para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Tem alguma coisa acontecendo no mundo que está diferente. Há uma nova configuração geopolítica, há uma movimentação de alianças que estão sendo feitas, que nós não víamos antes, que estão acontecendo agora. Tem alguma coisa acontecendo, meus irmãos, e nós precisamos ficar ligados. Mas se tem algo que nós precisamos confiar, é nessa palavra, porque ela não volta vazia. Finalmente, naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará. É uma palavra de juízo. O Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. A Bíblia, todas as vezes que menciona esses animais, dragão, bestas, Leviatã, Leviatã aparece no Salmo 74, se referindo à redenção que Deus realizou na vida do seu povo, quando tirou Israel do Egito e fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho, depois subjugando o faraó egípcio. O Salmo 74 usa o nome Leviatã para se referir
à autoridade, ao potentado que governava o Egito. Então, Leviatã representa as forças caóticas, representa as forças malignas e opressoras no cosmo, no universo, numa nação ou no mundo todo. Deus não negocia com o mal, Deus destrói o mal. As 3 expressões adjetivas para a espada do Senhor, ela aparece aqui exatamente no mesmo número de citações desses animais que simbolizam as forças tirânicas, que simbolizam as forças do mal em rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. Elas denotam a destruição total, o juízo definitivo, cabal dessas potestades, sejam pessoas, sejam forças. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor Deus castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. A esperança, na sequência do cântico, é apenas para o povo do Senhor. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. O povo do Senhor, a vinha de Deus, poderá celebrar, poderá cantar, porque só restará esperança para aquele que confia em Deus, só restará esperança para aquele que depende de Deus, só restará esperança para aquele que tem uma aliança com o Senhor. Eu já estou concluindo. Meus irmãos, na cruz, Jesus venceu definitivamente o poder das trevas. Jesus venceu definitivamente o pecado e a morte. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15 diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Deus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Deus derrota os poderes deste mundo. Na cruz, Deus constitui o seu juiz, que virá e vai julgar a terra, e vai julgar o mundo com justiça, vai julgar as nações. E ai daquele que não estiver com a sua vida segura em Cristo. Devemos viver com coragem, devemos viver com santidade, devemos viver com confiança no reino vindouro, no reino do Senhor Jesus Cristo. Ele vem. Atos 17 fala que Deus constituiu o seu juiz, ressuscitando-o dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo virá para julgar as nações. Então eu concluo com essas palavras. Somos chamados a cantar desde já. Mesmo em meio às lutas, nós podemos cantar. Temos uma cidade forte, porque temos um Deus que é a rocha forte, e nós estamos seguros nessa rocha, nós estamos sustentados nesta rocha, e nós estamos abrigados com esperança de que nós habitaremos com o Senhor para sempre na cidade, na Nova Jerusalém, que está sendo preparada para vir. O Evangelho nos dá cidadania eterna e coragem para viver hoje com esperança, meus irmãos, porque nossa esperança tem um nome, nossa esperança é uma pessoa, nossa esperança se chama Jesus Cristo. Então eu concluo dizendo:
ou perguntando: você vive como cidadão do reino de Deus? Você vive como cidadão do reino eterno, em que você pode estar seguro? Ou você está buscando abrigo em muralhas humanas, em pó? Deus abriu a porta quando enviou o Senhor Jesus Cristo. A porta ainda está aberta. Entre nela pela fé. Vamos curvar a nossa cabeça. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado por abrir os nossos olhos, removendo todo o véu da incredulidade, removendo todo o véu da falsa sabedoria e nos capacitando a crer em Cristo. Obrigado por remover-nos, por livrar-nos da ignorância, por livrar-nos do pecado e por nos rendermos a Jesus Cristo. Obrigado. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo, declare isso, se Ele é o Senhor da tua vida. Quem é o Senhor da tua vida? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Nós o aguardamos, nós esperamos, nós ansiamos pela vinda dEle. Por isso nós oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia! Deus não leva em conta o tempo da ignorância, irmãos. Mas agora, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia. É desse dia que o cântico de Isaías 26 fala: Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. Deus escolheu Jesus Cristo, e Ele virá para julgar o mundo, para julgar as nações e julgar o seu povo também. Aguardamos a vinda dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé?